Agora a gente vai entrar no módulo 2 para falar de SEO, Search Engine Optimization, que em tradução literal seria otimização para motores de busca, mas eu gosto de falar otimização para buscadores, como o Bing e o Google. O Google sendo mais famoso, mas o Bing está crescendo aí principalmente com a introdução de inteligência artificial nas pesquisas também. O SEO técnico é como os buscadores sabem o que existe no seu site. O Google e o Bing, quando vão fazer o que a gente chama de crawling, que é basicamente escavar o seu site, mais ou menos essa é a analogia, para encontrar tudo que tem lá dentro, ele vai ler o seu HTML. Por isso que no curso de HTML faz sentido a gente falar de SEO técnico. E é desse jeito que o Google vê o seu site, com HTML. Então, ele vai ver tudo que está no seu site por trás dos panos, da parte que o usuário não vê o que está acontecendo, para interpretar sobre o que é o seu site. E aí ele usa as inteligências artificiais, ele usa aprendizado de máquina, e o termo é machine learning, né, em inglês, para poder entender do que o seu site se trata. E quando o seu HTML está bem estruturado, significa que o Google vai entender suas páginas e, consequentemente, entregar para o público certo. E é isso que a gente quer. Você passa para o Google o maior número de informações possíveis para que ele entenda o seu site e entregue para o público certo, na hora certa que ele estiver pesquisando. E eu vou colocar aí na tela alguns exemplos do que seria o resultado de busca. Primeiro, lá em cima a gente tem aí para a pesquisa que eu fiz de curso HTML gratuito, os 4 primeiros são patrocinados. Patrocinados porque eles estão pagando para aparecer ali. O primeiro provavelmente está pagando bem mais caro do que o segundo e assim por diante. E depois dos patrocinados vem os resultados orgânicos, que a gente chama de tráfego orgânico. O orgânico é o que você não paga para aparecer e o Google decide por você quando que ele vai aparecer e qual vai ser a posição do que vai aparecer. Então, descendo um pouco mais, você vê que esse Learn Café, por exemplo, tem ali o título dele como curso gratuito de curso de HTML grátis, né? Não ficou legal, eles devem ter feito uma tradução ali porca. Tem uma data aparecendo e a descrição na sequência. Curso de HTML, nesse curso você aprenderá desde os comandos mais básicos até os mais avançados. Saiba mais, comece agora gratuitamente. Isso é a descrição do site. E ali embaixo você vê que o próximo não tem data. Então a data está vindo de algum lugar. O HTML do Learn Café está dizendo qual que é a data que foi atualizada essa página e a do EAD Education não está dizendo. Por isso que não aparece. Então o HTML bem estruturado vai dar informações extras para o Google para ajudar ele a entregar o resultado certo na hora certa para a pessoa certa que está pesquisando. E aí tem outros ali embaixo, como o do Up Cursos Grátis, do Dev Media. Todos eles têm seus títulos e suas descrições, uns mais otimizados do que os outros. Então esse Learn Café tem curso gratuito de curso, que não está legal, e o EAD Education tem HTML e CSS para iniciante, que é bem mais interessante e direto ao ponto. Só não está falando se é gratuito ali no título, daí ele fala que é gratuito na parte de baixo. E é assim que o SEO técnico funciona quando você faz uma pesquisa. E você percebe que existe um ranking ali. Existem os que aparecem no topo e os que aparecem para baixo. O Google calcula uma espécie de pontuação para exibir os resultados. E essa pontuação define em que posição cada site vai aparecer. Essa pontuação não tem uma matemática, não tem uma fórmula básica, uma fórmula que você pode fazer uma conta e descobrir. Não, o Google ele leva em consideração coisas que são subjetivas e coisas que são técnicas. Você precisa que o SEO técnico esteja bem feito para que as subjetivas também consigam acontecer da forma certa. Se o SEO técnico está bom e as análises subjetivas também estão boas, você vai aparecer no topo, você vai subir as posições. Então a pontuação ela vai levar em consideração a qualidade do conteúdo, que é mais subjetivo, o SEO técnico, que é mais na matemática mesmo, ou você tem ou você não tem, o tempo de permanência na página, a autoridade do domínio. A autoridade do domínio é interessante, porque é subjetivo e tem uma parte que também não é subjetivo. O G1 da Globo tem uma autoridade de domínio muito grande porque é um site muito grande, que recebe milhões de acessos por dia e tem muitos sites lá dentro direcionando para ele e sendo direcionados para fora. Então a autoridade se constrói também com tempo de permanência, com a qualidade do conteúdo, com o SEO técnico. A autoridade ela acaba sendo o resultado ali, né, do que o domínio é na internet. Se ele é grande, se ele é pequeno, se ele tem muitos acessos, que é o que representa ele ser grande, né, ou não. Eu trouxe também uma pesquisa interessante, gosto sempre de trazer dados para a gente conversar, a pesquisa da empresa Backlinko de 2023 com dados extraídos da empresa SEMrush. SEMrush é uma empresa que faz coleta e análise de dados aí da internet, tem planos pagos aí que são bem caros e a gente vai falar disso mais para frente. E serve mais para quem está trabalhando com marketing de conteúdo, para quem quer encontrar as coisas, as palavras-chave, não necessariamente para quem está
lidando com o SEO técnico. Normalmente, um programador vai receber a parte que ele precisa fazer pronta. Ele vai receber o título pronto, a descrição pronta, e você não vai precisar ficar fazendo pesquisa. Mas esse resultado aqui dessa pesquisa é interessante. O resultado top 1 do Google tem uma taxa de cliques média de 27,5%. Pode parecer pouco, nossa, faltam outros 60 e poucos por cento. Mas, na verdade, não, porque os 60 e poucos por cento estão divididos entre N páginas, vários resultados para baixo. O primeiro tem a maior parte da taxa, apesar de ser 27,5%, é a maior parte da taxa. O resultado top 1 tem 10 vezes mais chances de ser clicado que o top 10. A pesquisa também mostrou. A pesquisa mostrou que subir a posição do seu site do top 8 para o 7 e do 7 para o 6 em diante, aumenta a taxa de cliques em 2,8% cada vez que você sobe a posição. Mas quando você chega na posição 3, por exemplo, e aumenta para o 2, ele aumenta muito mais do que 2,8% na taxa de clique. Só que eles não informaram quanto. Também pensei que eles podiam ter colocado essa informação, mas talvez a informação não seja muito clara. Seja uma média que varia muito. Outra informação interessante é que títulos com tamanho entre 40 e 60 caracteres possuem a maior taxa de cliques. Aquele título HTML e CSS para iniciantes é muito curto. E por isso, esse deve ser um dos motivos do SEO técnico que ele está ranqueado lá para baixo. Quando a URL contém termos parecidos com a palavra-chave pesquisada, a taxa de cliques é 45% maior do que as URLs que não têm termos parecidos. E aí entra naquele exemplo ali de que a URL tinha software no meio, mas a gente está pesquisando curso de HTML gratuito. Não tem nada a ver com software. Então, ele também vai ser uma nota negativa ali na matemática que o Google faz, no aprendizado que o Google tem do seu site. E cada detalhe tem pesos diferentes, obviamente. A qualidade do seu conteúdo vai ter um peso muito maior do que como que a sua URL está feita. Se a sua URL só tem números, mas a qualidade do conteúdo é excelente, as pessoas ficam no seu site, as pessoas direcionam para o seu site e ele recebe muitos acessos, isso vai se tornar insignificante. Mas para você chegar nesse patamar, o seu SEO técnico tem que ter começado bem. Porque no começo, você não vai ter muito conteúdo para fazer a autoridade do seu site, a qualidade do seu conteúdo ser considerada pelo Google. Então, o SEO técnico vai contar mais no começo, para quem está criando um site. É bom que ele já esteja bem feito desde o início. E na próxima aula, falaremos de título, descrição e meta tags já no HTML, como fazer isso acontecer lá dentro.